Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Igor Moura Rodrigues Teixeira, mais uma vez aqui para vocês no canal Demoversando, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre democracia, ok? Esse vídeo na verdade é a democracia, conceito de democracia parte 2, porque a parte 1 já foi gravada em um outro momento, tá aqui no canal também para vocês, tá? E por que é tão importante falar sobre democracia? Na verdade é fundamental falar sobre democracia porque estamos passando por um momento, né, que antecede o processo eleitoral aqui no Brasil. E nós tivemos recentemente outros processos eleitorais sendo realizados em outros países, né, como por exemplo na França. E a discussão sobre a democracia, a manutenção da democracia, a própria crise da democracia é algo que se estabelece no debate público contemporâneo. Por isso que é tão importante estabelecermos aqui um parâmetro mínimo para analisarmos a democracia, tá? E nesse primeiro vídeo nós estabelecemos algumas concepções básicas estabelecidas lá no conceito de democracia ateniense, né, que é um conceito antigo de democracia estabelecido na Grécia clássica, né, nos períodos ali entre os séculos 7 e 5 a.C., tá? E também falamos, mesmo que en passant, pelo conceito de democracia moderna, né? É a ideia de uma democracia representativa. Então nós temos aqui, portanto, já dois modelos macro estabelecidos. O modelo de democracia direta, estabelecido em Atenas, né, na cidade-estado de Atenas, na Grécia clássica, e o modelo de democracia representativa estabelecido a partir da configuração do Estado moderno, tá? Mas acho que alguns pontos devem ser considerados para analisarmos esses dois modelos macro ainda, tá? Então veja, o que eu estou anunciando aqui para vocês é que na verdade nós teremos uma série de vídeos sobre democracia para abordar vários elementos, tá? E o elemento que nós vamos trabalhar hoje é exatamente o modelo de sociedade que se estabeleceu tanto em Atenas, mas principalmente na modernidade, para que nós tivéssemos o desenvolvimento da democracia representativa moderna, né? Ou mesmo a ideia de representação, tá? Veja, por que nós tivemos um modelo de democracia direta? E por que às vezes nos colocamos de forma saudosa, né, buscando estabelecer ali um modelo semelhante ao modelo grego das democracias contemporâneas? Exatamente porque nós temos uma concepção de que a democracia direta, isto é, a participação direta da sociedade na tomada de decisão política, garante, portanto, a sua legitimidade. Isso é fato, né? Obviamente, a partir do momento que identificamos que as decisões que são tomadas pelo Estado decorrem da nossa própria vontade, enquanto sociedade, consequentemente, né, nós temos a percepção de que o Estado está nos representando de fato, tá? Só que é necessário que nós não caiamos em determinadas armadilhas, pois a mesma ideia de democracia que se estabelece, ela deve se estabelecer a partir de valores, a partir de fundamentos, para que compreendamos a extensão do que é a democracia, né? Por exemplo, hoje não se pode falar de democracia a partir de um conceito de vontade da maioria, né? Professor, mas isso não seria um contrassenso? Democracia não é vontade da maioria? Na verdade, não, né? Na verdade, a democracia ela se estabelece a partir de consensos que se estabelece no âmbito da maioria da sociedade, mas sempre observando direitos básicos. Aquilo que nós denominamos de direitos fundamentais. E veja, isso decorre, portanto, de um modelo de sociedade que se pauta na primazia desses direitos fundamentais, né? Eu acho que cabe também uma série de vídeos para falar especificamente de direitos fundamentais, o que são, né? O que comem, onde vivem, onde surgiram, algo nesse sentido, tá? Mas deixemos para um outro momento, tá? Então, analise a democracia a partir dessa perspectiva. Ela se estabelece hoje, portanto, na configuração de determinados consensos sociais sobre algumas matérias, tá? Que são de interesse público, obviamente, mas sempre observando os direitos fundamentais, tá? Professor, direitos fundamentais, o que é isso? Muito vago. Faz o seguinte, dê uma lida lá no artigo 5º da Constituição, que você já vai ter um panorama básico do que são esses direitos fundamentais. Você que não é versado no direito, né?
talvez não compreenda muito bem o que seriam esses direitos fundamentais. Mas você vai ter lá 79 incisos no artigo 5º, né, para dar uma pequena análise, fazer uma pequena análise do que são esses direitos fundamentais. Veja, eu estou falando uma análise básica, né? Os direitos fundamentais não se resumem àquilo que está exposto no artigo 5º da nossa Constituição Federal de 1988. Também só para deixar claro isso. Mas voltando ao ponto fulcral do nosso vídeo, tá? Então veja, a democracia direta ateniense, ela só foi possível por conta de uma base social escravocrata e também de uma definição daqueles que poderiam exercer o papel de cidadão, aqueles que eram categorizados como cidadãos. Eu acho que eu até mencionei isso rapidamente no vídeo anterior, né? Uma base social escravocrata, ela garantia, portanto, que a principal forma de produção econômica daquela sociedade se estabelecesse a partir da atividade dos escravos, ou mesmo de integrantes da família que não eram considerados, da família ateniense, que não eram ali categorizados como cidadãos. O homem, né, livre, acima de 21 anos e filho de pai e mãe ateniense, portanto, categorizado como cidadão, deveria se ater, deveria se dedicar à sua vida pública. Então veja, a democracia direta ateniense só foi possível por conta dessa estruturação social, que é muito mais complexa do que, obviamente, aquilo que eu estou descrevendo aqui, mas é só para a gente observar este aspecto. A partir do momento que nós temos, né, a configuração das revoluções burguesas, a realização das revoluções burguesas, a superação do Estado absolutista, né, a ascensão da República como principal forma de governo na modernidade e, consequentemente, a configuração da ideia de um Estado de Direito, ou seja, um Estado que não só é fundado pelo direito, mas também legitima as suas ações a partir de um conjunto de normas jurídicas que lhes são próprias, é que a democracia volta a ser uma preocupação, ou melhor, volta a ser um regime político a ser adotado para garantir legitimidade a essas decisões políticas que definem o que é o direito. Por quê? Porque nós teremos aqui a ascensão do parlamento como principal manifestação do poder político, como principal instituição que representa, portanto, a vontade política do povo, né? E aqui seria interessante lembrarmos dos três teóricos clássicos, né, do chamado contratualismo moderno, né? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Em apertada síntese, o que esses três autores trabalhavam? Trabalhavam com a ideia de uma formação da sociedade civil a partir de um pacto social, a partir de um contrato social. Contrato social este que delinearia, portanto, os pressupostos básicos para a vida em sociedade e para a própria configuração daquilo que nós vamos chamar de direito, né? Então, eles vão analisar a sociedade a partir de três conceitos em específico. O conceito de estado de natureza, o conceito de contrato social ou pacto social e o conceito de sociedade civil ou estado de sociedade, enfim. Para cada autor, esses três conceitos vai ter uma conotação diferente. No terceiro vídeo, eu vou explicar cada um desses conceitos, tá? Para cada autor, para se tornar um vídeo um pouco mais teórico. Aqui o que eu quero que você compreenda, que a partir deste pacto social, ou seja, deste acordo celebrado entre os integrantes de um determinado corpo social, esses estabelecem, portanto, as regras de convivência social pacífica, né? E é algo comum nos três autores a ideia de que, a partir desse contrato social, se institui uma forma de organização política daquela sociedade, isto é, uma forma de organização para o exercício do poder que garanta, portanto, né, ali uma proteção aos interesses desta mesma sociedade. Então veja, né, o aspecto da representação dos interesses, das necessidades ou mesmo das vontades que se estabelece aqui como fundamento para este pacto social é algo que vai estar presente na própria formatação do modelo de democracia moderno, que é esse modelo de democracia representativa, né?
Então veja, cabe aqui, portanto, analisarmos o que é a representação. A representação nada mais é do que um mecanismo, uma estrutura estabelecida para garantir a legitimidade do regime político. É por isso que nós podemos separar a democracia ateniense de uma democracia não podemos chamar, na verdade, perdão, né? A democracia ateniense de uma democracia não representativa. Apesar de que em algumas instâncias deliberativas havia sim, de fato, uma representação. Mas a partir da modernidade nós podemos chamar de democracias representativas. E aí que vão se estabelecer a partir de uma democracia indireta, onde essa representação ela se estabelece de forma plena, né? Ou seja, o parlamento ou aqueles que exercem as funções políticas que terão a prerrogativa de tomar as decisões políticas fundamentais do Estado, ou mesmo, né, de democracias semi-diretas, que são modelos de democracia que confluem não só a representação política, ou seja, essa participação indireta da sociedade através dos seus representantes, mas também instrumentos de participação direta da sociedade, na tomada de algumas decisões mais significativas, mais importantes. Cito como exemplo o que se estabelece no ordenamento jurídico brasileiro, né, no nosso direito brasileiro, que é basicamente o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. São instrumentos de participação direta da sociedade no âmbito da tomada de decisão política, portanto, né, desta mesma sociedade, desse Estado que representa esta sociedade. E veja, é importante estabelecermos esse critério para definir, inclusive, a atuação do Estado, da representação. Por quê? Porque isso está presente na formatação daquilo que nós vamos denominar de Estado moderno. O Estado é um ente, é uma pessoa jurídica, isto é, tem personalidade para ser sujeito de direitos e deveres, para garantir, portanto, uma série de ações e ser também responsabilizado por essas ações. Mas essas ações, elas devem buscar sempre legitimidade. Essa legitimidade, ela é constituída, portanto, em um modelo de democracia. Isso é o consenso que se estabelece a partir da configuração do Estado moderno, a partir das revoluções liberais, a partir da própria configuração daquilo que nós vamos analisar mais na frente e sob uma perspectiva crítica de democracia liberal, tá? Veja, aqui eu soltei mais alguns pontos, tá, dessa nossa série, para que você entenda plenamente tudo, né, que eu pretendo expor. Você precisa assistir todos os vídeos, tá? Esse é o segundo vídeo de uma série de 5 que eu apresentei. Portanto, no primeiro, o conceito de democracia, né, sob um aspecto amplo, genérico, né? O segundo, eu estabeleço alguns parâmetros básicos para a democracia representativa moderna, tá? No terceiro, a gente vai se aprofundar, portanto, nesse conceito de democracia moderna, entendendo os fundamentos da representação, como a representação ela se estabelece como um mecanismo, de fato, de legitimidade do poder político do Estado. E nos vídeos 4 e 5, que ainda serão gravados e postados, assim como o vídeo terceiro, né? O terceiro vídeo, tá? Nós vamos trabalhar sob uma perspectiva crítica da democracia liberal. Vamos analisar por que podemos falar de um momento de crise da democracia liberal e de um risco, de fato, de golpes de Estado ou, né, de rupturas democráticas. Na verdade, essa ruptura ela já está em curso em alguns locais, né, em alguns países, em algumas nações. E nós temos vasta literatura contemporânea que vai tratar dessas questões, tá? Então, acompanhe aqui os vídeos do canal para você estar informado, para você conseguir desenvolver uma reflexão mais crítica a respeito, a respeito de determinados assuntos. A ideia, eu sei que eu passei muito tempo sem gravar, né? E sem postar vídeo aqui no canal, mas a ideia é que eu poste pelo menos um vídeo por semana, tá? Eu vou tentar manter essa regularidade, prometo para vocês. E a partir do momento que vocês dão like, né? Eu acho que é like, né? Isso que chama. Enfim, aquele joinha, né? Que você compartilha com seus amigos, que tem mais gente assistindo, mais gente seguindo o canal, eu tenho condições de me dedicar mais tempo,
né, de estar aqui presente mais vezes, tá? Então peço essa ajuda também para vocês, para que este canal cresça e seja um mecanismo de diálogo, de comunicação e de apontamentos para um futuro melhor, né? Mas sempre sob uma perspectiva crítica, sempre analisando os temas e as questões sobre uma perspectiva que nos aponte para um futuro emancipatório. Esse é o objetivo principal desse canal, né? É contribuir para o debate público para que, através da formação política e jurídica, nós possamos construir um mundo melhor, um mundo emancipado. Pessoas que estejam libertas, portanto, de qualquer forma de dominação indevida, né? Sem legitimidade. E a discussão sobre a democracia é o pontapé inicial desse processo, tá? Então, conto com a ajuda de todos, dê seu like, compartilhe, siga o canal, siga também o canal no Instagram, vou preparar alguns conteúdos específicos também para o Instagram, do Demoversando, @Demoversando, e aí conto com vocês nessa parceria que tenho certeza que será longa e produtiva, tá? Um grande abraço em todos e fui!